Então, tá aqui, meus amigos. Esse é o resultado. Aquelas 1.686 imagens, utilizando o Pix4D Fields, que é instalado na sua máquina, foi processado em somente 6 minutos. Tá aí o vídeo, acelerado. Então, se você está lá na roça, no meio do mato, com uma internet limitada a 10 mega, então eu tenho mais ou menos, para subir aqueles 17 GB, que foi a quantidade de imagens ali, aproximadamente 4 horas para fazer o upload e mais 6 horas para processar o meu ortomosaico. Se eu tiver com uma Starlink ali, 15 mega, isso aí cai aí para 9 horas. Se eu estou no escritório com uma internet aí pensada em 230 mega, né, é algo já bem interessante, 7 horas de processamento entre upload e processamento. Por isso que a gente fala a importância de você ter uma tecnologia instalada no teu dispositivo, no teu desktop, no teu laptop. 6 minutos para processar quanto produção? 50 hectares. Muito bom. 1.686 imagens. E a gente vai ver um pouquinho mais aqui. Tempos de processamento em hardwares diferentes. Então, veja que, agora pensando já, eu saí ali, né, a gente abriu ali no gráfico anterior, deixa eu voltar o slide aqui. Vamos sair desse gráfico que está mostrando para a gente um comparativo de processar esse mesmo projeto em tecnologias que estão em nuvem, tá? 10 mega, 15 mega, 230 mega e vindo para o Pix4D Fields, que é um offline, instalado no teu computador. 6 minutos. Essa foi a média. Agora, dentro do ambiente Pix4D Fields, qual máquina é melhor? Qual que é o mínimo exigido? Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Se eu trabalhando aqui com um i7, tá? A média de processamento vão ser de 7 minutos, mais ou menos, tanto a RGB quanto a multispectral. Se eu tenho um AMD, opa, já melhora bem aí, tá? Meu processador aí de Intel para AMD já vai ter um ganho significativo aqui, tanto em RGB quanto multispectral. Se eu for para um i9, minha multispectral já tem uma melhor qualidade. E eu tenho outro ponto bem importante. Pix4D Fields, ele também é otimizado para você processá-los no Macintosh, na Apple, tá? Então tá aqui 2 exemplos, tanto M1 quanto M2, ou M1 quanto M4. Pensa que Anderson, pode, pois não? ainda lembrando que ainda continuamos na casa de menos de 10 minutos para qualquer uma dessas configurações aqui, né? Qualquer um, El. E isso é muito importante que você falou, porque você até me lembrou de um cliente da semana passada da Argentina. Ela tem um i5, tá? Um laptop i5. Ela tem 16 GB de memória RAM e ela não tem placa de vídeo. A placa de vídeo dela é aquela placa de vídeo onboard, que você conecta ali o seu HDMI, que é o padrãozona. Tipo a Nada, minha. perdão? Tipo a minha. Exato, nada projetado para ser um laptop gamer ou de fotogrametria. No caso dela, 100 hectares, 98 hectares, ela processou em 25 minutos, com i5. i5, quanto a um i5? Para quem já viveu aí algum tempo no mundo do mapeamento com aéreo, né? Vai lembrar aí de 1.600 fotos sendo processado em um dia ou mais, né? Com o software rodando localmente, né? Sem cloud, que nem existia ainda o conceito tão forte de cloud, né? Então, realmente é impressionante o que dá para fazer aí com esse tempo, né? Praticamente você vai ter ali diariamente ou até em tempo real todas as informações da sua área ali de produção, né? Exatamente. Essa é a ideia, Léo. É isso que a gente quer compartilhar aqui com os nossos colegas presentes. Você não precisa ir para campo, faz o seu voo, baixa o seu drone, pega a sua caminhonete, volta para o escritório, descarrega, processa, só no outro dia você vai ver o resultado. Você acabou de baixar o seu drone, pousou o seu drone, descarrega essas imagens e já põe para processar. Você nem
saiu com a caminhonete, o teu projeto já foi processado. Você já pode fazer as análises, gerar relatório, gerar índice. Então, assim, de fato, faz a diferença. Essa apresentação, todos vocês vão receber. Vão receber essa apresentação. Note que aqui a gente tem o link ali dos requerimentos do computador. Vai te direcionar para o nosso site de suporte. E lá você tem o mínimo e o requerido. Óbvio, Anderson, eu tenho uma placa de vídeo aqui de 8, 16 GB, um NVIDIA GeForce 16 GB, 32 de memória RAM. Vai ser mais rápido? Claro que vai ser mais rápido. Então, qual que é um outro ponto interessante? A gente vai falar um pouquinho mais tecnicamente, mas é importante todos saberem disso. Softwares, de forma geral, utilizam a CPU, ou seja, o seu processador, o i7, i5, i3, para processar. Pix4D também segue esse caminho, mas ele coloca um acelerador ainda mais quando você trabalha com a GPU, que é a sua placa de vídeo. Então, quanto mais placa de vídeo você tiver, mais rápido, melhor qualidade do teu processamento e permite que você ainda continue usufruindo do teu equipamento. Você não vai travar ele só para o processamento, tá? Agora, vamos fazer um paralelo aqui. A gente não é do nosso feitio, não queremos citar nome de concorrente, mas vocês, melhores do que nós, sabemos aí diversas plataformas online que te prometem aí processamento e análise, né? Então aqui a gente tem essa matriz aqui, tempo de processamento. Vocês acabaram de ver o exemplo, né? O tempo de processamento local, sem a internet, e o tempo de processamento online, que você depende de fazer o upload, depende de fazer o processamento, tá? Versatilidade. Pix4D Fields, muito versátil, ferramenta aí que se adapta a várias culturas. Plataformas online, uma faz mais soja, outra faz mais milho, a outra faz 2, 3, mas nenhuma acaba cobrindo a maioria aí dos cultivos que temos. Conectividade com máquinas. Então, se você tem, a gente vai ver isso aí nos próximos slides, dependente do teu tipo de maquinário, a gente consegue ter conectividade. Se não tem aquela conectividade tipo o centro de operação da John Deere direto, você consegue exportar arquivos ISOBUS, ISOXML, ou o próprio Shapefile, o seu mapa de preço, você consegue exportar e importar dentro do seu maquinário. Plataformas online você acaba tendo algumas limitações. Investimento. Opa, falamos de número aqui, hein? Pensa que uma licença dessa do Pix4D Fields, isso preço de tabela, tá? Sem vocês comprarem com a Futurist. $2.650 por 3 anos. Isso significa $885 por ano, mais ou menos, tá? Nas plataformas online, em média, por isso ali o tiozinho, aproximadamente $3 por hectare. Qual que é o nosso ROI aqui? Então eu tenho pelo menos $885 por campanha, ou seja, com esses mesmos $3 ali por hectare, se eu fizer pelo menos um processamento por ano que chegue a 295 hectares, já paga. Outra coisa que é importante a gente falar, quando você usa o Pix4D Fields, você não está limitado a processar por hectare. O teu processamento é ilimitado. Se você quiser deixar o seu computador, seu laptop processando projeto 24 horas, você não vai pagar R$ 1 a mais do que isso. Já está incluído nesse valor. Tá? Ou seja, Só para já me esclarecer, por aqui já, favor. então, Anny. Se eu Claro. começar ali em torno de 300 hectares em um trabalho que eu for fazer, na verdade, eu já acabo pagando, acabando com todo o custo aí de 3 anos de licença do software, certo? Versus se eu tivesse que pagar $3 por hectare toda vez que eu fosse fazer, então, quando tivesse ali nos 296, na verdade, hectares, eu já Sim, estaria mais caro, né? Então, gente, justamente. vocês que fazem bastante mapeamento, né, vão ter uma noção boa aí de quantos hectares vocês fazem por ano, né? Imagino que muitos, vezes 3 ou, na verdade, uma licença de 3 anos por 885, né? Então, realmente, é mais Ô, uma Léo, grande vantagem aí, né?
só corrigindo, não é 885 por 3 anos, né? 2.650 por 3 anos. 885 por ano, perdão. Isso, exatamente. Então, essa é uma grande vantagem, que aí você fala, Andres, eu tenho uma pequena área lá de 50 hectares. Pô, vai fazer isso uma vez por ano? De fato, vai ficar mais caro, dependendo do que você quer qual vai ser seu entregável. Usa E a licenças plataforma menores, né? dele. Exato. Agora, mesmo daquela sua área lá de, que seja 100 hectares, você só vai fazer o processamento uma vez, você não vai fazer uma captura antes para identificar alguma inconformidade, alguma mancha no seu campo. Depois você não vai fazer uma para fazer a plantação, você não vai fazer uma outra, pelo menos, para ver como está o desenvolvimento do teu plantio. Então, de forma geral, né, gente? Cada cultante, mas de forma geral, você vai fazer pelo menos 3 voos, 3 análises durante uma campanha. Então, se mesmo que você tenha uma única área, você seja o seu próprio, um pequeno produtor, que você tem uma área de 100 hectares, já pagou.